Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, reverência à palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Aleluia, glória a Deus. Tem crente aqui na igreja? Tem, irmãos? Faltou muita gente, mas tem crente ainda para dar glória, não tem? E nós estamos reunidos na presença dele. Quem está na presença dele, ele está presente, amém? Aleluia. Quando se encontrou aí, diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a obra, a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na responsabilidade de trazer a Tua palavra. Fala conosco, Jesus, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, e que essa palavra possa fazer efeito em nossos corações, e possamos sair daqui, ó Pai, edificados, fortalecidos, alimentados. Eu oro por cada um que aqui está, Senhor, e peço ao Senhor que fala conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos, pode soltar, irmão Charles. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Irmãos, o interessante, Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, e quando ele escreve essas cartas, ele não está nada mais, nada menos do que preso. Ele está preso em uma situação difícil, em uma situação que talvez você o que menos queria era incentivar alguém, era levantar alguém, era motivar alguém. Ao menos que você pensaria era nisso, mas aqui vai dizer o pastor, o apóstolo Paulo, em uma situação difícil, a carta ela é marcada pela alegria, por gratidão e por confiança a Deus. É tudo o que ele declara nessa carta quando ele está escrevendo. E a palavra de Deus vai dizer que ele começa na saudação e na gratidão. Paulo ele vai começar agradecendo a Deus pela igreja de Filipos. Eram parceiros na obra missionária e ajudavam em oração e financeiramente também. Aí ele vai iniciar, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 3: dou graça ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Aqui nós vamos ver já ele dizendo, saudando, mas grato ao Senhor por aquela igreja, por aquele povo, por aqueles irmãos, pelas orações, pelas ajudas e por tudo mais que eles estavam fazendo ali. O versículo mais conhecido é o que nós lemos, que é o versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí nesse versículo, irmão, eu acho tudo que eu preciso nele, e eu quero compartilhar com a igreja. Deus ele não abandona aquilo que ele começa. Eu vendo o irmão Luiz falar e pensando, Deus ele não abandona aquilo que ele começa. Quem começou a boa obra vai terminar, vai completar, vai concluir. Deus não é Deus de obras incompletas, ele é Deus que começa e termina o que ele começou. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. O plano do irmão Luiz era ir para algum lugar, mas o Senhor falou, não, hoje eu tenho um encontro marcado com você. Hoje você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero. Porque tem uma obra que ele começou, e aquele que começou a obra, ele vai completar essa obra. Ele não começa a obra e deixa ela sem terminar. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele não abandona aquilo que ele começou.
continuará trabalhando até o dia em que ele completar essa obra. Pastora, mas está acontecendo tanta coisa. Será que Deus está trabalhando? Ele está trabalhando. Será que Deus está fazendo? Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou preso, eu estou angustiado, eu estou decepcionado, eu estou ferido. Deus está trabalhando. Pastora, mas está tão difícil. Deus está trabalhando. Pastora, mas a senhora não está entendendo. Deus está trabalhando. Você sabia que as prisões de Paulo contribuíram para o Evangelho? Você sabia disso? Era necessário Paulo passar por tudo aquilo que ele passou. Contribuiu para o reino, contribuiu para o Evangelho. Paulo mostra que na sua prisão não impediu ele de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, ele alcançou vidas que eu, você ou qualquer um daqueles que estavam ali, apóstolos, missionários, pastores, não alcançaria. A luta que você está passando te faz alcançar vidas que eu não alcançaria. A prisão que você está enfrentando te faz alcançar vidas que eu não alcançaria. Em uma situação da minha vida afastada dos caminhos do Senhor, e eu pensando que tudo tinha acabado, o Senhor me coloca dentro de uma casa, de uma família que precisava de Jesus. Agora eu, afastada do caminho do Senhor, decepcionada, frustrada, angustiada, precisando de ajuda, o Senhor me coloca para ajudar. Parece que eu me vejo como a viúva, juntando os cacos ou os cavacos para fazer a última alimentação e pensar: minha vida acabou. Mas Deus me coloca lá dentro e fala: não acabou não. Eu te coloquei aqui para um propósito, porque tem uma família precisando de você. O que Elias tinha para dar para aquela viúva? Nada. Ele foi ali para ser sustentado por ela, mas na realidade Deus estava usando ele para abençoar a vida dela. A sua luta, a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema, aquilo que você está enfrentando, há um propósito. Há um propósito. Deus, ele pode transformar situações difíceis em oportunidade para cumprir um propósito. Pastora, mas está doendo tanto. Mas Deus manda dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito da tua dor, há um propósito da tua luta, há um propósito da tua dificuldade, há um propósito que você está passando. Talvez você está pensando: mas qual é o propósito? Tem alguém de olho em você e dizendo: nossa, ele não desiste. Nossa, eu admiro a fé dele. Nossa, está difícil, mas ele está orando. Está difícil, mas ele está incentivando alguém. Está difícil, mas ele está cantando. Ele podia dizer: não, hoje eu não quero oportunidade. Mas mesmo sangrando, ele adora o Senhor. Enquanto você está adorando, Deus está te usando para alguém que está lá embaixo dizendo: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu não quero desistir. Talvez entrou alguém aqui nessa noite falando: eu vou parar. Mas quando olhou para você e falou: não, a minha luta não é nada perto do que ela está passando. E mesmo assim ela está adorando. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele estava escrevendo as cartas e mandando continuar a obra. Não é a luta que vai te parar, muito pelo contrário. Não é a dificuldade que vai parar, muito pelo contrário. Usa a situação que você está passando para alcançar vidas no lugar que Deus te colocou. Há um propósito. Você não está entendendo, mas há um propósito. Aí ele vai dizer no versículo 19 ao 26, ele declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, irmão, Paulo não tinha um pingo de medo de morrer. Paulo não tinha um pingo de medo de morrer, não tinha medo da morte, pois sabia que estaria com Cristo. Porém, ele desejava continuar vivendo para servir a igreja, para servir o povo de Deus, para fazer a obra do Senhor. Ele não tinha medo. Ele sabia que se Deus escolhesse ele sabia para onde ele ia. Quem vive para Cristo encontra propósito em qualquer oportunidade. Tudo que acontece, ele fala assim: tem um propósito. Tem um propósito. Você conversa com quem é servo de Deus, irmão, ele pode passar a luta que for, que ele vai dizer para você: tem um propósito. Mas está tão difícil, não, mas tem um propósito. Deus está trabalhando, mas você não está vendo, mas Deus está trabalhando.
Eu dei dizer essa noite para você que há um propósito na tua dor. Viva de modo digno do Evangelho, irmão. Paulo encerra o capítulo incentivando os cristãos a permanecer firme, unidos, sem medo das perseguições. Ele ensina que servir Jesus também inclui enfrentar lutas. Tem muita gente dizendo que depois que serve Jesus é só vitória. Não, irmão. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, Ele não falou para você, aquele que quer vir, pega a tua cruz e segue-me. Tem uma cruz para carregar. Ele falou para você, teu fardo está pesado? Tá. Então me dá o teu, que eu vou colocar um fardo leve. Tem um fardo, tem uma cruz. Ele disse, seu bem-aventurados que são perseguidos, caluniados, que falam mal deles por amor do meu nome. Não está escrito na palavra, no mundo tereis alegria, no mundo sereis prósperos, no mundo vivereis o melhor. Não, está escrito na palavra, no mundo tereis aflições. Mas ele disse assim, ó, tem de bom? Eu venci o mundo. E aquele que venceu todas as lutas deste mundo está comigo e está com você, para nós vencermos também. Vencer luta com Cristo é muito melhor do que vencer sozinho. Porque com Cristo nós temos certeza de vitória. Sozinho é fracasso, sozinho é derrota, mas com Jesus é vitória. Eu não vi uma batalha de Jesus que ele perdeu na Bíblia. Eu não vi uma guerra que Deus perdeu na Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se Ele está comigo, meu irmão, só vai ter vitória. Mas eu preciso permanecer, eu preciso perseverar. Paulo, ele disse, eu trago as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Amar quem me odeia, perdoar quem fala mal de mim, abraçar aquele que um dia rejeitou um abraço que eu pedi, estender a mão para aquele que um dia encolheu a mão quando eu pedi a mão dele estendida, falar bem de quem não fala bem de mim, orar pelos que me perseguem. E aí? Você precisa entender que nós cristãos somos diferentes do mundo. Nós não vingamos, nós não damos troco, nós não somos dessa forma. Nós pagamos o mal com o bem. Assim é o povo de Deus. Perdoamos. Pastor, isso é fraqueza, isso é força. Porque perdoar não é para qualquer um, não, irmão. Só perdoa quem tem Cristo. Só perdoa quem tem Cristo. E nós temos Cristo. Ele vai dizer para mim e para você, eu imitei Ele, então me imita. Sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Nesse capítulo, Paulo está dizendo, permanece firme na fé. Permanece firme independente da situação, independente da luta, independente da dificuldade. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? É que nós só queremos viver o melhor. Mas o melhor de Deus é ter a presença dEle. O melhor de Deus é saber que Ele está conosco em todas as situações. O melhor de Deus é ter a certeza de que se eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai passar comigo. Entenda qual é o melhor de Deus. O que nós temos, o mundo não tem, que é a presença dEle. E se você tem a presença dEle, meu irmão, é o suficiente para você dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu preciso confiar no Senhor. Vive em unidade com os seus irmãos. Irmão, não tem uma coisa que o diabo mais odeia do que a união. Não tem. Não tem. Mas nós precisamos estar unidos. Nós precisamos
que hoje ele é advogado. Ele defende. Vai chegar o dia em que ele será juiz, mas ainda ele é advogado. Filhinhos, não é bom que peques, mas se pecares, saiba que tens um advogado. E o nosso advogado é fiel. Eu fico pensando, se eu não tivesse Jesus como meu advogado, onde eu estaria hoje? Se Jesus não tivesse pegado a minha causa, onde eu estaria hoje? Porque você sabe, quem mata crente, crente mata crente. Infelizmente essa é a realidade. Crente mata crente. Muitas vezes nós estamos como o filho pródigo. Tem aquele que está perdido e volta para casa, mas em outra parte estamos como o irmão dele. Nunca saímos da igreja, mas sempre fomos perdidos dentro dela. Porque tivemos tudo e não aproveitamos, e quando o nosso irmão volta, não nos alegramos. Não nos alegramos. Julgamos pelos seus erros, pela sua escolha, julgamos pelo que ele fez, julgamos pelo que ele foi, mas não nos alegramos. E Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite que nós precisamos ter unidade. Não tenha medo da dificuldade. Vamos ter dificuldades. Se eu for perguntar, todo mundo aqui está passando uma dificuldade. Se eu for perguntar, quero no altar, está passando dificuldade. Onde está? Eu estou. Vou começar por mim. Eu estou. Mas eu estou esperando no Senhor. E eu vou permanecer firme, crendo. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Aleluia. Isso não vai me parar. Muito pelo contrário. Isso vai me fortalecer para cada dia permanecer esperando. Sofrer por Cristo, irmão, também faz parte da caminhada. Não é fácil. Ele não disse que seria. Estão pregando um evangelho fácil aí, mas eu não sei que evangelho é esse que o povo achou para pregar. Porque sofrer com Cristo também faz parte. Deus, ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Você sabia disso? Pastor, eu não estou vendo nada, mas Deus está trabalhando. Você lembra lá de Jeremias 18? A Bíblia vai dizer que quando Deus leva Jeremias naquela visão, ele vai chegar e o oleiro está trabalhando. Quando você olha, o oleiro já está. Deus está trabalhando e você não está vendo. Deus termina o que ele começa. A obra de Deus, o processo de Deus pode ser longo, mas ele termina o que ele começa. Tem umas obras que terminam mais rápido, mas tem umas obras que demoram mais um pouquinho. E tem hora que eu pergunto por que as obras talvez demoram mais um pouquinho. Será que não é eu que sou culpada? Será que não sou eu que às vezes faço com que essa obra que o Senhor começou em mim demore? Por teimosia, por desobediência. Deus está falando fica, eu vou. Deus está falando cala, eu falo. Deus está falando vai por aqui, eu vou por lá. Será que não é eu que estou atrasando aquilo que Deus tem para a minha vida? Porque a palavra diz em Deuteronômio 28 que se eu obedecer, as bênçãos do Senhor vai me alcançar. Será que não está faltando eu obedecer para que essa obra seja mais agilizada na minha vida, mais rápido, que aconteça mais rápido na minha vida? Eu falo que no meio a gente sempre quer parar. Você começa uma campanha, no meio você quer parar. Você começa a servir a Deus, no meio você quer parar. Tudo no meio é mais difícil. Por isso que Abacuque disse: aviva, Senhor, o teu povo no meio dos anos. Porque você começa naquela euforia, naquele negócio. Eu estou com um menino ali, que ele é meu cabeleireiro, ele arruma meu cabelo, e ele é novo convertido. E é interessante, irmão, quando eu comecei a arrumar meu cabelo lá, eu pensava, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou ficar aqui muito tempo, porque a minha filha que pagava. E aí do nada ele virou para mim e falou assim: pastora, a partir de hoje a senhora não vai pagar, porque Deus mandou eu cuidar da senhora. Eu falei, amém.
Deus mandou ele cuidar de mim. Não era de mim. Eu estou cuidando dele. Ele congrega em uma igreja que tem quase 2.000 membros. O acesso dele como pastor é muito difícil. E já tem 3 anos que eu tenho pastoreado e discipulado ele. Mas eu nunca vi ele tão com vontade de conhecer a Bíblia como ele está agora. E aí ele vai lavando meu cabelo e perguntando. E tem pergunta que eu não sei. Aí eu falo: Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Hoje eu falei, Jesus, me ajuda. Ele está com sede, ele quer aprender. Hoje ele chegou em mim e falou: pastora, a senhora sabia que bem antes de Deus formar Davi, criar Davi, Davi pelo menos ser projetado pelo pai e pela mãe, Deus já havia escolhido ele e amado ele e separado ele para colocar ele no lugar de Saul. Falei: sério? Eu li, pastora. Eu li. Saul estava reinando, Davi não tinha nem nascido, e Deus já estava falando de Davi, Deus já estava comentando de Davi, Deus já estava dizendo que seria segundo o seu coração. E eu aprendi, pastora, que Deus me escolheu, me separou e me formou bem antes dos meus pais me querer. Eu nasci porque tem um propósito. Eu nasci porque o Senhor me escolheu. Eu não nasci, não foi um erro. Eu não nasci, não foi um lugar. Não, eu nasci porque Deus falou que eu ia nascer. Aí ele pregou para mim. Falei: sério, meu filho? Que bênção. Falei: você não quer perguntar nada hoje, né? Porque até eu fiquei assim. Não me pergunta onde está, porque é na Bíblia, nós vamos estudar. Ele está com sede, mas o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, irmão: ele está nessa sede, ele está nessa vontade, ele está nesse negócio, mas no meio dos anos, se nós não tomar cuidado, nós esfria, nós desvia dentro da igreja, nós vem por vir, faz um culto. Como que eu posso dizer? Está a palavra na minha boca, mas não sai. Parecendo que só tem robô. Só no automático. Dá glória, glória. Baixa a mão, baixa. Você tem que pedir o povo para dar glória, porque se não pedir, o povo não dá. Levanta, levanta. Senta, senta. Não, irmão, o Senhor Deus não quer isso. Ele quer que eu sinta desejo de glorificar. Ele quer que eu sinta desejo de adorar. Não porque pregador pediu, cantor pediu, mas é porque eu sinto esse desejo. Ele quer que eu esteja como ele, como o Clinton, com aquela vontade de conhecer Jesus e doido para chegar em casa e esfoliar e saber o que a história me conta desse Deus maravilhoso. Hoje eu saí de lá assim: meu Deus, me ensina a te amar com essa intensidade, com esse desejo de te conhecer, porque me conhecer o Senhor já conhece. Quem está precisando é eu de conhecer o Deus que me escolheu. Porque o Deus que me escolheu começou uma boa obra em mim. E Ele quer terminar essa obra que Ele começou. E talvez quem está impedindo isso é eu, é você. Porque a obra já era para ter sido concluída há muito tempo. Eu lembro quando Deus falava que
que eu ia gravar o meu primeiro disco. Na época era disco. Não é porque a gente é velho. Eu não sei qual é a obra que Deus começou na tua vida. E Deus manda dizer para o irmão Luiz que a obra não foi completa porque você parou. Foi você. E essa falta que está aí dentro, te corroendo, é porque já chegou a hora. Chegou a hora. E ele não vai dar tempo mais, irmão Luiz. Ele está esperando. Estou olhando, pregando a palavra. O Senhor não nos chamou para ficar sentado. O Senhor nos chamou para ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, a coisa melhor é você obedecer ao Senhor. Não te falta nada. Quem lembra da unção única que nós entregamos aqui na campanha? Quem já usou ela? Quem ainda não usou ela? Não mente, levanta a mão. Deus usou uma profeta nessa igreja, foi lá em casa, contou que Deus entregou na vida dela através dessa unção. Ela vai contar aqui. E mandou eu falar para a igreja: tem muito milagre dentro do guarda-roupa, tem muito milagre guardado dentro de bolsa, tem muito milagre guardado no canto, porque até hoje não deslacrou o vidro para profetizar aquilo que quer receber. Eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Porque o meu estava dentro do guarda-roupa. Quando ela me entregou o recado, eu baixei a cabeça e orando para Deus fazer um milagre. Ó, pra você ver. Deus, eu preciso, irmão, de um milagre grande. E eu estou lá orando para Deus fazer um milagre. Quando ela chegou lá em casa, que ela falou: ô irmão, foi a mesma coisa, dar um tapa na minha cara. Eu falei: Jesus, meu milagre está dentro do guarda-roupa. Eu não vou falar para ela: Jesus, mas meu milagre está lá dentro. Peguei meu milagre, ungi minhas mãos e falei para o Senhor: eu recebo, Senhor. Eu recebo aquilo que o Senhor entregou para a tua igreja naquele dia. Eu recebo. Se o Senhor vê que há em mim alguma possibilidade do Senhor derramar esse milagre, derrama, porque eu recebo. Se você está com o teu milagre guardado, tira de dentro do guarda-roupa, tira da bolsa, tira do meio do carro, tira do porta-luva, tira do bolso do teu paletó e começa a declarar o que Deus já te entregou. Porque aquela viúva, irmão, só viveu milagre porque ela creu, obedeceu e profetizou. Então, começa a declarar aquilo que Deus já te entregou. O que tu tens em casa? Usa. Para soberano. Usa. Porque o teu milagre está na tua casa. Aleluia. Viu? O meu eu já acabei com ele. A hora que ela saiu lá de casa, eu falei: acabou, Jesus, depois dessa é eu mesmo. Já peguei ele, já ungi, já derramei, já passei no carro, já passei em mim. Estou quase pegando outro ali dentro. Usa o que Deus te deu. Amém? Quem começou a boa obra vai terminar aquilo que ele começou. Ele está trabalhando, você não está vendo, mas ele está trabalhando. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero repreender da tua vida todo o mal. Irmãos, eu estou pregando e meu estômago está embrulhando.
Eu quero orar por alguém que está aqui com o estômago embrulhando essa noite. Meu estômago está embrulhando. Cadê você? Está aqui com o estômago ruim nesta noite. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você nessa oração final. Porque já tem algum tempo que eu estou ministrando e meu estômago está embrulhando. O Senhor quer desfazer o mal que está na tua vida. É só a irmã Carlúcia. Vamos estender as mãos para cá, eu quero orar por ela. E orando por ela, daqui a pouquinho nós vamos orar junto pela igreja. E o Senhor vai visitar a tua casa.